Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso curso de Finanças para Empreendedores, de Vendas Direta e Marketing de Rede. E hoje eu vou tratar de um assunto aqui que eu diria que ele é complexo, nós assim temos tabu ao falar dele, né? Não gostamos, porque diz que traz mal ao grouro, né? Ou seja, não é bom falar sobre isso, não é bom falar sobre este assunto, porque traz azar, mas eu de verdade não me sentiria tranquilo se eu não trouxesse esse assunto aqui para você, mesmo correndo o risco de você não gostar. Então, pela minha responsabilidade, pelo meu comprometimento com você que escolheu estar aqui, eu tenho que tratar esse assunto, e até porque não tem muito tempo eu vivi esse assunto na pele, então as experiências são muito vívidas e eu vou aqui compartilhar um pouco também, tal qual fiz lá com filhos, que era um assunto muito gostoso, prazeroso. Eu vou fazer desse aqui na expectativa que você aí não fique tão chateado, tão bravo comigo, mas entenda que isso é compromisso, é responsabilidade com você que está aqui, me dando um enorme prazer de ter visto essas aulas, passado por esses cursos, e olha que a carga horária aqui está intensa, né? Está bastante intensa. Então, o que eu quero falar um pouquinho de proteção familiar? Como que você protege financeiramente a sua família, né? Ah, Luiz, eu tenho investimento, etc. Ah, legal, ótimo, ótimo. Mas você já pensou na possibilidade de você se acidentar e morrer amanhã? Luiz do céu, para com isso. Pois é, essa é a questão que eu quero trazer para você. Se você partir desta vida aqui para outra, seja lá que crença você tenha, como ficarão os seus herdeiros? Quem que vai tocar as finanças da casa? Está tudo isso preparado? As pessoas da sua família sabem como estão as contas, como estão os investimentos, está tudo bonitinho, tudo organizadinho? Como é que está isso? Pensa aí, né? Eu não gosto de fazer esse exercício, mas eu vou fazer, mesmo correndo o risco de você ficar extremamente chateado. Pensa que você partiu dessa vida, o que aconteceria com sua esposa, com seu cônjuge, com seus filhos, do ponto de vista financeiro? Se você não gostou do que você imaginou que aconteceria, é hora de mudar. Dá tempo, dá tempo. Então vamos ver um pouquinho aí desse assunto. Por que eu estou trazendo esse assunto? Um pouquinho da minha história, né? Essas aí são duas tias muito queridas que eu tenho, irmãs da minha mãe, então elas optaram pela vida de solteira, então não tiveram filhos, eu sou o sobrinho mais velho, e a minha tia Carmen, essa que está na outra ponta da foto, ela foi diagnosticada com câncer, fez vários tratamentos e, infelizmente, ela resolveu descansar. Ela nos deixou. E ela tinha ela tinha um empreendimento, uma loja, ela foi funcionária pública da Justiça por muito tempo. Quando aposentou, montou ali um comércio no interior de São Paulo, na cidade de Cafelândia, de onde eu sou natural, e ali ela aumentou rapidamente o patrimônio dela. É interessante que ela é o exemplo vivo do quadrante do Kiyosaki. Olha, o patrimônio dela alavancou depois que ela abriu o comércio dela. O fato é que ela tinha vários imóveis, etc, etc, etc. E assim, a gente sempre, eu na condição de sobrinho mais velho, sempre fiquei meio cheio de dedos para falar sobre isso com ela. Ela também nunca, como diz, nunca deu muita abertura para falar sobre esse assunto. E assim a vida continuou e eventualmente eu tive algumas conversas com ela. Tia, a senhora tem um testamento, deixou tudo isso escrito, e esse assunto nunca avançou, nunca prosperou, de modo que uma vez uma das cirurgias, ela ficou muito mal, ficou na UTI,
e depois ela se recuperou, queria que o cara do cartório fosse lá no hospital e a gente teve que barrar essa saída, porque era um momento de violenta emoção para ela se recuperou e depois, muito tempo depois, ela resolveu nos deixar. Quando ela nos deixou, não tínhamos a menor noção de absolutamente nada, nada, né? Como estavam as contas, quais os bancos, e, enfim, ficou uma loucura. E eu e meu irmão dividimos ali o serviço, eu fiz todo o trabalho de antes ali, aqueles preparativos para funeral, aquele trabalho todo chato, e meu irmão ficou para o posterior. O fato, gente, é que minha tia, essa que está ao meu lado aí, ela falou: olha, a tia Carmen tinha uma caixinha aqui que ela sempre me dizia o seguinte: Ana, eu vou para São Paulo e se acontecer alguma coisa comigo, você abra esta caixinha. Pois bem, quando deu um alô ali, naquele passou ali o momento de funeral, nos dias que seguiu, meu irmão ficou em Cafelândia e minha tia lembrou dessa bendita caixinha. Fomos lá, meu irmão foi lá, abriu e achou esse bilhete que está aí. É o bilhete original, era a única declaração de vontade da minha tia Carmen. Então veja ali que ela deixou ali escrito, né, de próprio punho, datou, mas isso não serve de testamento, isso não serve para a justiça. E um detalhe, ela como não tinha filhos, os herdeiros são não tinha descendentes e não tinha mais ascendentes, os herdeiros são laterais, de modo que ela não deixou nada para os laterais ali naquele bilhete, ela deixou para os sobrinhos. Então, veja, a tributação disso ia ser um horror. E isso demorou muito. Esse é um ponto. Outro ponto que eu quero compartilhar aqui com você. A minha tia Ana falou assim: olha, falou para o meu irmão, Pedro, eu me lembro que invariavelmente eu vinha aqui na casa da tia, tinha um banquinho aqui nessa sanca. Eu não sei do que se trata, mas sempre tinha esse banquinho aqui. A tia Carmen era muito brava, eu não gostei, nunca perguntei. Meu irmão, na curiosidade, meteu uma escada lá, né, dentro da sala, olhou para a sanca, tinha ali dinheiro em espécie que só a tia Carmen sabe, nem a tia Ana sabia disso. Vocês acreditam no que eu estou falando? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Talvez você viva numa situação semelhante. E aí? Porque depois o que se segue é uma sucessão de trabalhos que vocês não têm ideia. Então, falar de testamento, falar de sucessão, nós começamos esse assunto lá com filhos e agora eu quero fechar esse assunto com essa sucessão formal, trazendo um exemplo meu. Eu estou compartilhando a minha família com você aqui. Eu espero aí que você entenda, né, se por acaso eu me emocionar aqui em algum ponto, e também que você assim resguarde essa aula aí com todo o seu carinho, né, e com esses exemplos que eu estou trazendo aqui para você, inclusive o bilhete original que deu origem a toda essa questão. Então, o que aconteceu? Depois que veio a óbito, nós entendemos aí que existe um processo legal que tem que ser, um rito legal que tem que ser cumprido. Alguém faleceu, deixou bens, tem que abrir inventário. Abriu o inventário, tem que nomear um inventariante, alguém que vai ficar responsável enquanto esse processo corre. O processo correu, a decisão judicial demorou demais no caso aqui desse testamento, porque não existia um testamento, a declaração de vontade não beneficiava os herdeiros naturais, então isso foi para a justiça, teve que ir para a Secretaria de Fazenda, porque também a gente pediu algumas exonerações de impostos. Depois tivemos que pagar impostos, gente, tá? Eu não sei vocês, né? Para depois realmente fazer a sucessão. Tem muitas famílias que falam assim: o inventário está enrolado. Já ouviram isso? Não é nem tanto que o inventário está enrolado, é que o inventário tem só bens. E, ao transmitir isso para os sucessores, há uma tributação. E aí os sucessores não têm recurso líquido,
não tem dinheiro para pagar os impostos e o inventário não conclui. Então, veja só, é um processo gigante. Eu não sou advogado de formação, então eu estou compartilhando aqui a minha experiência como contador, como alguém que viveu. Então, eu estou te alertando aqui no nosso curso de finanças. Então, a primeira questão é: deixou ou não deixou testamento? Isso está dentro do contexto de inventário. Ah, tem testamento? Ótimo. Não tem testamento? É um outro detalhe. Então, existem dois tipos de inventários. Quando cai, tenha ou não tenha testamento dentro do inventário, existe a figura dos herdeiros legítimos e dos testamentários. Quais são os herdeiros legítimos? Aqueles relacionados pela lei. Eles são herdeiros necessários pela lei e existe a figura da vocação hereditária. Então, a lei segue o que está escrito ali. E existe também os herdeiros testamentários, aqueles que estão descritos. E nós caímos numa situação que não éramos herdeiros legítimos e não tinha testamento. Veja só, ficou uma confusão. Ficou uma confusão até a justiça reconhecer aquele bilhete como um testamento ou uma declaração de vontade do espólio. Demorou muito tempo. Então, gente, cuidado com esse assunto. Estou falando com bastante propriedade. Então, olha só, quando tem uma sucessão, não tem testamento, vai seguir o rito da lei, os herdeiros necessários, ou seja, os que têm vocação hereditária. Quem são? Os descendentes, o cônjuge. Ah, não tem filhos, não tem marido, não tem cônjuge. É os ascendentes, os pais. Não tem os pais, são os colaterais, os irmãos. Não tem irmão, é o Estado. Acredite, é o Estado que vai ficar com os bens. O que ele vai fazer depois, aí é problema dele. Percebe como é? Então, qual era o caso ali? Minha tia solteira, então não tem descendentes, não tem cônjuge. Meus avós já falecidos, não têm ascendentes. Ficou para quem? Para os colaterais, que eram os irmãos, né? No caso, minha mãe. Ainda que parou por aí, mas imagine que não tivesse herdeiros, o patrimônio da minha tia, e aí não tem grande ou pequeno. É o patrimônio que uma pessoa trabalhou para construir e vai deixar para o Estado, percebe? Agora, quando tem testamento, aí vão ter os herdeiros necessários, os descendentes, o cônjuge, os ascendentes, os colaterais, que tem que ter 50% do patrimônio tem que ir para eles. A outra parte pode obedecer à vontade do testador, ele dá para quem ele quiser. Tá claro isso? Isso é legislação. É bom que você entenda isso, porque é um assunto pouquíssimo tratado, gente. Eu estou me atrevendo aqui para um público de profissionais de marketing de rede eu falar de testamento, mas eu tenho que falar, porque ninguém fala. Na internet só falam de trader, de investimento, eu tenho que falar desse assunto para você. Então, presta atenção aí. O que é ponto de atenção, gente? Inventário, em geral, é um processo moroso. E sabe o que acontece? Existe um desgaste emocional do inventariante que ficou ali responsável por aquele patrimônio. Então aí às vezes tem imóvel que está alugado, é imóvel que está vazio, é imóvel que dá despesa, tem que ir no banco sacar um dinheiro, aí tem que levar procurações, autorizações judiciais, tem empresa, não pode representar a empresa, não sabe como está. Gente, é uma confusão, acredite no que eu estou falando, é experiência. Então, existe muito desgaste emocional, existe desgaste familiar. No nosso caso lá, não houve nenhum desgaste familiar. Né? Por quê? Sentamos ali os irmãos da minha tia, que são os colaterais, eu estava junto, meu irmão também estava junto, e foi muito simples, vamos cumprir o que está escrito aqui, que a tia Carmen desejava fazer. Inclusive, tinha um imóvel que ela deixou para alguém que não é nem colateral, não é nada, né?
era assim, ela considerava irmã de consideração, não tem sanguinidade nenhuma. E a gente não questionou, porque representava a vontade da tia Carmen, né? Vai envolver despesas judiciais, vai envolver, então assim, esse é um outro ponto, vai envolver despesas com impostos. Então, atenção com isso. Às vezes, aí o trabalho de uma vida inteira se esvaire aí com despesa judicial e com despesas de impostos, que poderiam ter sido prevenidas se o assunto, testamento, inventário, fosse mais ensinado, né? Então, o que, que tem aí de prevenção, Luiz? Algumas coisas como essa aí. Quais dela? Testamento. Testamento. Faça um testamento. Ah, tem mais filhos, não tem filhos, não tem ascendentes, não tem descendentes, não tem colateral, tem imóvel, tem o carro. Faça um testamento, né? Procure aí um cartório, procure um advogado e ele vai saber te orientar muito melhor. Tem filhos, tem isso, tem aquilo. Deixa tudo escrito, essa é a verdade. Faça seguro de vidas, né? Por quê? O seguro de vida ele não vai para inventário, é aquela grana que nós fomos promovidos para o céu, né? Eu não consigo achar um termo melhor, então vou usar esse, de modo que o valor do seguro vai direto para o beneficiário. Então ele vai ter tempo ali de sobreviver, vai ter recurso para pagar os impostos necessários, pagar advogado, pagar despesas fúnebres, né? Ah, eu não gosto de seguro. Ótimo, então faz uma previdência privada. Por quê? Previdência privada não entra em inventário, vai direto para o beneficiário no caso da sua ausência. Né? O que faz com essa grana da Previdência? A pessoa que vai suceder, ela vai ter uma tranquilidade aí, 1 ano, 2 anos, depende do valor que você deixar. Esse valor vai servir para a subsistência dela enquanto conclui um inventário, vai servir para aquele momento mais crítico ali de sucessão, aquela dor da perda, que esse período é longo, né? Então ela vai ter recurso aí para pagar advogado, pagar impostos, etc. Ou uma outra opção faz doação em vida, né? O famoso usufruto, né? Transfere os bens para quem segue, mas você ainda fica com usufruto, é uma boa estratégia, porque você diminui a tensão, você diminui o processo de inventário, o custo com advogado, o custo grande com tributos, olha, gigantesco. Eu tenho muitos imóveis, Luiz, tenho negócios. Constitui uma empresa, constitui uma holding para fazer a sucessão patrimonial com tranquilidade. Aí os filhos são sócios minoritários, já estabelece no estatuto, no contrato social, no caso de falecimento, como serão distribuídas as cotas, como vai ser isso, né? Então, é um instrumento, uma holding que pode te ajudar sobremodo. Ah, vai te dar despesa? Vai, mas se você tem muitos imóveis e tal, é a melhor forma de fazer a sucessão. Então, atenção com isso, eu estou aqui te prevenindo, não tenho a pretensão nessa aula de esgotar esse assunto, mas trazer luz sobre ele e te motivar aí a pesquisar sobre esse assunto e, eventualmente, aí já pensar nisso desde já. Talvez você já está numa idade madura, ou os pais aí estão já numa idade bastante avançada, então poupe dor de cabeça para você, para os irmãos, para os herdeiros, pense nisso, tá? Seguindo aqui uma questão bastante interessante, principalmente para quem viaja muito, etc, etc. Tenha um envelope lacrado, tenha um envelope lacrado. Mas como assim, Luiz? Lacra um envelope, lembra lá da época dos reis que carimbavam o envelope ali, selavam até mesmo com sangue para saber que aquele envelope estava lacrado? O que você vai deixar dentro desse envelope? Sua lista de contas bancárias, o banco, a agência, a conta, a senha, tudo lacrado lá dentro. A lista de imóveis, a lista de investimentos, de participações em empresas, de valores a receber, de empréstimos, de desejos até que você gostaria que você visse realizado, gente.
guarda esse envelope lacrado em algum lugar dentro da casa e avisa alguém. Ó, eu tenho um envelope lá, avisa um parente mais próximo, alguém da sua confiança, eu tenho um envelope lacrado, estou indo viajar para XPTO lugar, se acontecer alguma coisa comigo, abra esse envelope. Gente, eu tenho exemplos na minha cidade, eu me lembro quando, numa sucessão papal, uma pessoa bem abastada da cidade, saiu de Cafelândia, foi para Roma ver a sucessão do Papa. Essa pessoa foi atropelada em Roma e veio a óbito lá em Roma. E aí, não tinha nada organizado. Como é que faz isso, gente? Como é que faz? Então, eu estou aqui realmente sugerindo essas coisas para você, que pode ser facilmente feito aí. Mas você está sendo muito pessimista. Não, eu estou sendo prevenido, né? Pelo menos alguém que vai assumir ali. Eu tive um caso que eu acompanhei recentemente aqui em Campo Grande, alguém compartilhou comigo, e a pessoa tinha feito exatamente assim, um militar, inclusive. Olha, me chamaram lá para ajudar, porque eu sou parente amigo da família, e o cidadão tinha deixado tudo escritinho, até a ordem de culto que ele queria, no culto fúnebre dele, né? Então eu falei, olha, é 1 em 1 milhão que faz isso, mas que bom, né? Porque a esposa estava sem condições emocionais, chamou lá alguém que ela conhece, que era de confiança da família, a esposa sabia que existia o envelope, e essa pessoa aí que é de confiança da família foi lá, abriu o envelope, viu todas as contas bancárias, todos os imóveis, todos os investimentos, porque a esposa realmente não queria. Não, vamos dizer que tivesse um perfil mais desligado e não se interessava por isso, mas graças às atitudes proativas do marido, tudo foi facilitado e a dor minimizada. Eu estou falando de dor porque esse processo de inventário dói mesmo, né? E eu quero aqui finalizar essa aula aqui, consegui fazer ela sem me emocionar, mas é que traz muitas lembranças, lembranças doloridas, lembranças boas também da minha tia Carmen, né? E essa aula aqui eu faço honrando a memória dela e tudo que ela me ensinou. Então, o que eu quero dizer para você aqui nesse finalmente é: esteja sempre preparado, seja forte. Isso sempre será preciso, então não adianta fugir, não adianta, vamos dizer assim, gritar, é um negócio que você vai ter que fazer. A gente vai passar por isso, deixa eu te falar, esse momento de pandemia, quantas pessoas tiveram suas vidas ceifadas e as que ficaram não tinham a menor ideia, porque a pessoa não estava nem um pouquinho preparada para isso. Gente, esse ano de 2020 tem ensinado muitas coisas para nós, mas muitas. E uma delas é a importância de ter a vida financeira organizada, a sucessão patrimonial organizada, né? Eu mesmo, infelizmente, perdi uma pessoa um pouquinho mais próxima, não é um familiar, mas alguém que eu considerava muito, e outra um pouquinho mais distante, e a gente tem acompanhado, sim, o dilema das esposas, porque justamente foi o marido que veio a óbito e a esposa não tocava as finanças, e a gente tem visto aí, eu tenho podido apoiar, tem sido uma honra apoiar uma dessas esposas de um colega, e a gente vê aí quão difícil é. Por quê? Porque não estava preparado. Então, meu recado para você, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho aqui no meu coração e com todo, vamos dizer assim, com todo respeito por você que está aqui comigo, esteja preparado, seja forte, porque isso sempre será preciso. Pratica aí e qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama aqui nos comentários da aula e vai ser um prazer te responder. Te espero na próxima aula e você já percebeu aí que a gente já está caminhando para o final do nosso curso, tá bom? Mas te espero nas próximas aulas. Vamos seguir em frente. Eu espero que essa aula aqui realmente tenha sido útil para você e tenha trazido luz sobre um assunto que é muito obscuro. Te espero, tá bom?